Olá, queridos de Jesus. Hoje vou ler o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como está na barca. Assim que estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás dormindo, sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus e seus discípulos estão no barco, quando do nada uma tempestade gigante aparece. O vento sopra forte, as ondas quase engolem o barco e os discípulos entram em pânico. Enquanto isso, Jesus está dormindo. Sim, super tranquilo, deitado no barco, como se nada estivesse acontecendo. Os discípulos ficam desesperados e acordam Jesus. Mestre, a gente vai afundar. Você não se importa? Jesus se levanta, dá uma bronca no vento e no mar. Silêncio, fica quieto. E na hora tudo se acalma. Depois ele olha para os discípulos e pergunta: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Agora pensa bem. Os discípulos estavam com Jesus ali no barco, mas mesmo assim entraram em pânico. E quantas vezes a gente faz o mesmo? Quando as tempestades da vida aparecem, a gente se desespera e esquece que Jesus está com a gente e começa a duvidar. Mas ele nos ensina que não importa o tamanho da tempestade, se confiarmos nele, tudo vai ficar no certo tempo certo. Vai ficar até certo. E tem outro detalhe legal. Jesus dormindo no meio do caos, isso mostra que enquanto a gente se desespera, ele já sabe o que tudo vai ficar bem. Às vezes a gente precisa aprender a descansar mais em Deus e confiar que Ele está no controle, para pensar em quais momentos da sua vida você já sentiu medo, como os discípulos, e como você pode confiar mais em Jesus, mesmo quando as coisas parecem fora do controle. Lembre-se, com Ele no barco, a gente nunca afunda. Amém. Obrigado a todos que escutaram o Evangelho. Curta, comente e compartilhe. Isso ajuda o canal a espalhar o Evangelho. Que Deus abençoe você e sua família. A paz de Cristo, amor de Maria, esteja sempre convosco. Amém.